capítulo 3, versículo 11. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: amem uns aos outros. A palavra diz assim: a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Não seja como Caim, que pertence ao maligno, que matou seu próprio irmão. E por que matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo vos odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Amém? Só que aí, a palavra do Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus, nessa noite, que eu diminua e que o Senhor cresça nesta noite, Senhor. Seja louvado o teu nome exaltado nos céus e na terra. O título da mensagem já diz: amar uns aos outros. E quando João estava fazendo a menção dessa mensagem aqui, antes dele fazer essa mensagem, dele trazer essa mensagem, já tem no começo do primeiro capítulo aqui, a instrução como um servo de Deus tem que se comportar para o próprio Deus. E por que João diz: o mandamento que eu vos dou não é um mandamento novo, mas um mandamento do princípio? O que está escrito na lei que foi lido por Moisés? O que estava escrito nos 10 mandamentos, a lei que foi dada para Moisés? A palavra do Senhor vai nos dizer: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Sobre tudo, e o próximo como a ti mesmo. E infelizmente, irmãos, nessa geração que a gente não vê amor, infelizmente, nós somos povo que se diz que vai morar no céu, que se dizemos que amamos a Deus, mas infelizmente ainda não conhecemos o significado dessa palavra e nem o que ela representa. Muitos não sabem, infelizmente. O que está faltando no povo, no meio do povo de Deus, no meio do povo que se titula povo de Deus, é o amor. E eu te digo uma coisa: sem amor jamais entraremos no corpo de Cristo, porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus está unido conosco. Por quê? Porque Deus é amor. E se nós amamos uns aos outros, estamos unidos com quem? Com Cristo Jesus. E Deus não amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho. Então o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, e Ele é o amor revelado do Pai em Cristo Jesus. Então, se Deus é amor, aquele que diz que ama a Deus tem que amar o seu próximo. Então, não preciso nem sair dessa palavra, dessa mensagem aqui, porque João está falando de amor. Deus é amor. João capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim: queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quantas pessoas falam que amam a Deus, mas não conseguem amar nem seu irmão que é de sangue? Quantos de nós falamos que amamos a Deus, mas não conseguimos amar o próximo? Temos que mergulhar verdadeiramente nas Escrituras Sagradas e tentar descobrir quem é a pessoa de Cristo. Porque é impossível conhecer o amor sem conhecer Jesus. Não tem como jamais aprender a amar sem conhecer a pessoa de Cristo. Aqui foi lido Atos capítulo 3, a porta formosa, onde Pedro e João estavam entrando no templo e estava aquele homem sentado. Por que Pedro falou: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou? E o que Pedro tinha? Pedro tinha o próprio Cristo. Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Mas no último capítulo a gente vai ler da passagem que Jesus chama Pedro e pergunta: Pedro, tu me ama? Ele diz: Senhor, tu sabe. Pedro, tu me ama? Senhor,
acompanha. Por que Pedro diz o que eu tenho? Porque Pedro entendeu o amor verdadeiro que ele tinha. Pedro entendeu quem é Jesus, por isso que ele diz eu tenho. E Pedro revelou o amor próximo, porque Pedro tirou aquele homem daquela situação através do poder de Deus. E quantas pessoas precisam sair de uma situação e que a gente pode até ser usado, mas que a gente retém na nossa mão? Quantos de nós, eu não falo do próximo, eu falo de mim, irmãos. Eu preciso me analisar todos os dias. Eu preciso ser uma nova criatura todos os dias. Precisamos nascer da água e do Espírito. E quem é o Espírito de Deus? E quem é a água? É a própria palavra de Deus. Irmão, Jesus está voltando. E se a gente não amar o próximo, jamais entraremos no corpo chamado igreja, que Jesus é a cabeça desse corpo. Jamais, irmãos. Muitas pessoas estão entrando e saindo nos templos, carregando uma Bíblia debaixo do braço, mas não tem coragem de dar nem a paz do Senhor para o irmão. Quantas pessoas vêm com a cara religiosa, vêm com a cara fechada e saem da mesma forma? Às vezes louva que estremece o chão, mas o coração, meu irmão, ainda continua do mesmo jeito. Como fala em Hebreus 12, o coração amargurado. Cuidado para que vocês não se privem da graça. Não deixem que o veneno da amargura tome conta do coração de vós. Aleluia, Deus. É dura essas palavras, porque a palavra, meu irmão, antes dela falar, e ela já falou aqui, porque eu estava meditando nessa palavra. Precisamos nos consertar diante de Deus. Precisamos nos redimir diante de Deus, para que a gente possa entrar no corpo que se chama igreja. Ah, mas eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo. Nós somos membros de um corpo. Nós não sabemos se somos nem um fio de cabelo. Nós não sabemos se somos a ponta da unha desse corpo. Então, para poder entrar nesse corpo, um corpo bem ajustado, temos que amar o próximo. Não tem como. Jesus está voltando. E a gente nunca viu tanto ausência de amor como no povo que se diz que é cristão. Vemos aí, a gente sofre na pele o ódio dos cristãos, dos crentes, né? Porque cristão sabe amar. A gente sofre os ataques, pessoas vêm com toda a ira. E olha, não é aquela pessoa que não conhece, não, irmão. Não é aquele que está lá e ainda não se achegou, não confessou Jesus, não. É esses que carregam a Bíblia debaixo do braço, veste uma capa de crente, mas o coração continua em treva. Porque a palavra do Senhor vai dizer: aquele que não ama o seu irmão ainda continua em trevas. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus é a luz. Então, se a gente ainda não ama o irmão, nunca chegamos na luz que é Jesus Cristo. Ainda não chegamos na luz que é Cristo Jesus, porque Ele é a luz do mundo. E a luz do mundo, ela clareia a nossa mente e o nosso coração. A luz do mundo, ela nos conduz no caminho de luz. Então não adianta nós entrarmos e sair, louvarmos, pregar, orar, alguém ser curado, e se não tiver amor, não entraremos no corpo chamado igreja. Jesus, ele vai consertar as coisas, irmão. Não se estranhe se você vê pregador caindo no púlpito de agora para frente, morrendo no coração. Porque talvez o coração está cheio de amargura, está pregando, o fogo está caindo, tem gente rodando, tem gente profetizando, mas não sabemos o coração. Por que Deus falou para Samuel: Samuel, não olha segundo a aparência, porque eu examino o coração. Samuel estava olhando ali para aquele homem com uma estatura boa, um homem alto, um homem formoso, mas Deus estava vendo o que ele estava carregando, porque o nosso Deus é Deus de coração e Ele está nos examinando. Irmão, se você quer ver uma prova viva que muitas coisas não mudam na nossa vida, talvez é porque a gente não sabe amar, é talvez porque a gente não ama o próximo. A palavra do Senhor vai dizer em Jó capítulo 42, o último versículo ali, talvez o penúltimo ali, esse é o último capítulo de Jó, Jó 42, acho que é o versículo 15, que a palavra do Senhor vai dizer que Jó ora pelos seus amigos, aqueles que lá naquele momento
A palavra do Senhor vai dizer que Jó ficou rico naquele instante, porque Deus restituiu tudo que havia se perdido. Então tem coisa na nossa vida que não é restituído, tem coisa na nossa vida não é restaurado, tem coisa na nossa vida que não acontece, é porque não estamos amando o próximo. É porque não estamos amando o próximo. Irmão, Deus vai nos consertar. Não pense que as coisas vão ficar bagunçadas. Pode até ficar bagunçada dentro dos templos, porque o Senhor Jesus falou que escândalo viria, mas é daquele por quem viesse o escândalo. Mas Deus vai colocar as coisas no lugar. A religião, ela aceita tudo. A religião aceita eu mentindo, a religião aceita eu roubando, aceita eu adulterando, mas o evangelho não leva desaforo para casa. Então não tente você levar o evangelho na mentira, porque Deus vai tirar as máscaras. E que Deus tire mesmo as nossas máscaras, porque precisamos apresentar para Deus um coração reto, um coração puro e um coração cheio de amor, a qual Deus possa se agradar de nós. A palavra do Senhor em João capítulo 4, versículo 20: se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus que não vê, se não amar o seu irmão que vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: que amamos a Deus, que amamos também o seu irmão. É uma palavra difícil para nós? É. Sabe por que é difícil para nós? Porque é mais fácil amar aqueles que nos fazem bem. Porque é mais fácil amar aqueles que não nos ferem. É mais fácil amar aqueles que gostam de nós. Não é fácil amar aquele que não ama a nós. O próprio Deus, Jesus disse sim. Mas se vocês fazem isso, ama aqueles que te amam, que ganho vocês estão tendo com isso? Que diferença isso faz para o reino de Deus? Isso não faz diferença nenhuma. Porque até os publicanos, o povo lá, o gentil, na verdade, que era nós, eles fazem isso. Eles amavam aqueles que amavam eles também. Então Jesus, Ele está vindo. Vamos nos preparar, vamos amar, porque não adianta não. Sem amor a gente não entra no corpo, não. Não estamos no corpo, se não aprendemos a amar os nossos irmãos. E o que a gente tem visto, irmão, dentro das congregações, é pessoas com ódio uns dos outros. Mas estão louvando. O louvor está passando do teto? Não. O louvor está subindo? Não. Pode rasgar a garganta, mas se não rasgar o coração em amor, jamais esse louvor alcançará o céu. Jamais chegará ao ouvido de Deus. Então que a gente venha tirar a hipocrisia do nosso meio. Porque o que tem hoje, no meio de hoje nessa geração, é crente hipócrita. É crente que carrega uma aparência, mas não tem essência. Irmão, não é sobre a roupa que vestimos, não, irmão, mas é o coração que carregamos. Não é, irmão, só sobre a oração que fazemos em voz elevadíssima, irmão, mas é o silêncio quando a gente escuta a voz de Deus, Ele falando conosco. Não adianta fazer orações. Pode até acontecer porque Deus é misericordioso. Mas não adianta, irmão. Tem coisa na vida de crente. Não acontece libertação em filho de crente. Não acontece libertação em crente. Sabe por quê? Porque o coração está distante de Deus. Porque não adianta dizer que ama a Deus, irmão. Se não ama o irmão, é um mentiroso. Somos mentirosos. Somos mentirosos. Se dissermos que amamos a Deus e carregamos mágoa no nosso coração do outro, somos mentirosos e assassinos. Porque essa é a palavra que Deus fala para nós. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um assassino. Por isso, que no começo desse versículo, Deus, o próprio João vai falar: não faça como Caim, que matou o seu irmão. Quantos irmãos estão matando os outros, irmão? Por inveja. Temos inveja. Às vezes uma palavra, irmão, a palavra tem tanto poder para edificar como para destruir qualquer ser humano. A palavra, ela tem poder, irmão. A palavra, ela não volta vazia, porque ela cumpre o efeito, seja de bom, seja de ruim. A palavra, ela tem uma potência
Jesus, Ele está vindo. Jesus, Ele está vindo. João 5, a vitória sobre o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama ao Pai ama também aos filhos. E quem é esse filho? A palavra do Senhor em João vai dizer assim, olha, todo aquele que crê, porque Jesus ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que receberam, quer dizer, que creram em Cristo, receberam também o direito de se tornar o quê? Filhos de Deus. Então, se você não está amando o Filho de Deus, muito menos amando o Pai. Se não está amando os filhos dele, imagina o Pai, que é o Todo-Poderoso, aquele que a gente ainda não viu, mas temos pela fé que um dia iremos ver o Todo-Poderoso revestido de poder e muita glória, irmão. Irmão, vamos se preparar. Jesus ele vai começar tocar as trombetas na terra. O Brasil vai ficar essa palhaçada que está aí? Não. Não acredite em governo melhor. Não acredite que o mundo vai melhorar. Porque se a gente acreditar, a gente está se iludindo. Porque a palavra vai dizer que o mundo já está no poder do mal. Então, é de mal a pior. Vai melhorar em Cristo Jesus. Tua vida está alicerçada em Jesus? Vai melhorar. Porque você vai passar, já passou da morte para a vida que é Cristo Jesus. Mas o governo que vai mudar essa terra só existe um, se chama Jesus Cristo. A palavra fala que no último dia, lá naquele, quando tudo passar essa terra vai ser transformada, ele governará as nações com o cetro da sua justiça. Então, irmão, a palavra é essa para mim e para você. A gente tem que amar verdadeiramente, não só de palavras, falar não, mas também provar esse amor em atitudes. Se alguém te precisar da tua ajuda, tu puder, ajude. Isso é revelação, isso é manifestação de amor ao próximo. Deus ele vai consertar as coisas. Deus ele vai botar crente no vale. Não, Deus não vai colocar crente no vale. Os crentes estão se colocando no vale. E depois vai dizer, Deus está me testando. Não, reveja a sua vida. Reveja quem as pessoas que você segura no seu coração. Qual é a mágoa que você tem. Peça perdão, irmão. Perdoa, irmão. Porque se Jesus te colheu, me colher, se nós estivermos com essa mágoa no coração, a gente está se privando da graça. A graça de ser salvo por Cristo Jesus, de morar com Ele. Então que a gente derrubar toda a raiz de amargura. Esse é o mandamento central, amar uns aos outros, é o mandamento central de Cristo. É o mandamento central, Ele falou, amar uns aos outros. É tanto que vem com a palavra de amor, filhinhos. Essa palavra é de Deus para nós, filhinhos. Amar uns aos outros como eu vos amei. João estava falando de Jesus, do próprio Cristo Jesus. Então, meus amados, vamos se preparar. Não vamos mais brincar de ser crente se você brincou, ou se eu brinquei até agora. Vamos levar a vida com seriedade, com verdade. Jesus, ele não é menino. Jesus, ele não vai deixar se escarnecer. Jesus, ele não vai deixar ser zombado. Agora o povo está brincando, pode estar até virando carnaval, mas quando Jesus descer a espada, vai ser tanto ai. Meu irmão, Jesus vai colher muita gente. E se a gente for nessa colheita que ele vai colher, as pessoas estão morrendo, estão infartando de uma hora para outra. E se Jesus pede o nosso fôlego de vida, agora temos tempo de se consertar com o irmão. Você já viu aquela palavra que fala na hora de entregar a oferta? Se você tiver alguma coisa com seu irmão, você não pode entregar a sua oferta. Apesar que não é lindo nas igrejas, mas a palavra do Senhor vai dizer que quando você for entregar a sua oferta, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você tem que primeiro deixar a sua oferta bem aqui. Vai lá, se reconcilie com o seu irmão, peça perdão ao seu irmão e vem aqui e oferte. Não é primeiro trazer a oferta e sair do mesmo jeito que entramos. Ou nos transformamos, ou deixamos o amor nos transformar, irmão, ou então nunca veremos a face de
Deus. Jamais veremos. Porque entramos no corpo e é o corpo que vai ser levado, é a igreja que vai ser levada. Você vai subir sozinho, eu vou subir sozinho? Não vamos subir sozinhos. E uns precisamos uns dos outros. Não necessitamos, não dependemos, mas precisamos. Não, a gente não precisa do irmão para viver, porque quem cuida é Deus. Mas a gente não necessita do irmão para sobreviver. Mas a gente precisa uns dos outros. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um. Que sejamos renovados e transformados pelo poder e pelo amor de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo possa nos ensinar a amar e derramar seu amor em nosso coração. E eu agradeço a